O programa Checkmate está de volta e continuamos a conversa com Ivênio Hermes. Ivênio, além do seu trabalho com a segurança pública, você também tem um trabalho como escritor, né? Eu queria que você falasse um pouco como é essa sua relação com a literatura. Meu primeiro livro eu escrevi com 20 anos de idade. E esse livro foi premiado com o Prêmio Tancredo Neves de Literatura. E é um romance policial. Antes de ser policial, eu já pensava em escrever alguma coisa, né? Depois eu escrevi um outro romance policial que também ganhou um prêmio, que foi Vítimas da Luz. E depois que eu comecei a lidar muito com a área de segurança pública, principalmente com a área de pesquisa da violência homicida, eu senti necessidade de relaxar um pouco, sabe? Escrever alguma coisa que fosse diferente. Hoje eu tenho 18 livros publicados. Desses 18, são 3 de poesia, 2 de ficção policial e o resto de estudos sobre segurança pública. Mas assim, eu tinha que procurar alguma outra coisa para escrever, para eu até relaxar, porque só falar sobre violência, sobre criminalidade, é muito complicado. A gente finda ficando com aquele pensamento de tratar sobre esse mesmo assunto. Mas aí quando eu escrevo um pouco de poesia, quando eu começo a escrever alguma coisa de reflexão, quando eu estou escrevendo o romance, aí eu começo a relaxar, a pensar em outros assuntos, e isso faz com que eu reenergize o meu espírito, a minha mente, para continuar trabalhando. É muito bom fazer esse paralelo, né? Isso, na verdade, foi um grande amigo que chegou comigo e disse: Vênio, você precisa voltar a escrever. Eu tinha parado de escrever poesia. E ele disse: você precisa voltar a escrever poesia, você precisa voltar a escrever seus poemas e pensamentos, porque senão, olha, você faz um tempo que você não escreve nada. Eu não vejo nada você escrevendo, só escreveu, publicou 5 livros sobre violência e criminalidade. E aí você não escreve mais nada sobre poesia, você vai findar adoecendo de novo. Aí eu disse: é mesmo, eu vou voltar. Aí foi quando eu voltei a escrever poesia. Coisa boa. Vamos para mais uma pergunta dos estudantes. Agora é o Guilherme Arnaud, do curso de jornalismo, que faz a pergunta. Ivênio, como você está falando da sua produção literária, você fez seus 2 primeiros livros nos anos 90 e voltou a publicar apenas em 2013. Eu queria saber por que teve esse intervalo considerável de tempo entre as publicações. Esse hiato que entre as minhas publicações, primeiras publicações e as outras, foi justamente por causa da segurança pública. Eu comecei a trabalhar na segurança pública e, assim, tive muitas atividades que exigiam muito de mim. E eu praticamente não tinha tempo. Eu fui chefe de operações especiais, trabalhei em operações na Transamazônica, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em vários lugares do Brasil. Depois eu fui para a academia de polícia. A academia de polícia era muito intensa, dava aula direto. E na academia de polícia a gente viu necessidade de incorporar dentro das instruções os direitos humanos. A gente ali, dentro da academia, a gente percebia que o policial ele vai se desumanizando. E as aulas de direitos humanos, elas eram muito externas. Tinha assim, aula de tiro, aula de defesa policial, aula de combate e aula de direitos humanos dentro de uma sala de aula. Aí a gente teve a ideia, juntando com outros colegas, de levar os instrutores de direitos humanos para dentro do estande de tiro, para dentro das aulas de combate corpo a corpo, para eles sentirem o que a gente estava ensinando para os nossos futuros policiais e eles dizerem assim: epa, peraí, não é bem por aí não, a gente tem que melhorar a prestação de serviço. Afinal de contas, o policial ele é um prestador de serviço. Aí eu parei de escrever nessa época, mas assim, eu parei de escrever livros, mas eu tenho várias publicações dentro da polícia, artigos, eu tenho apostilas em que eu fui o escritor, o colaborador, fazia parte da equipe, eu chefiava a equipe que construía aquelas apostilas para os cursos de formação. Então, nunca parei de escrever realmente. Não foi uma produção intensa, mas foi uma produção mais voltada para dentro do âmbito policial. Continuamos agora com a participação dos estudantes. Agora é a vez da Carla Mariani, do audiovisual. Ivênio, você escreve bastante sobre segurança, inclusive em alguns jornais do Estado.
Qual é a sua opinião sobre esses jornais policialescos no Brasil e a relação do público com esse conteúdo? Muito legal a sua pergunta, muito legal, porque a gente percebe que o que vende nesses jornais que você até colocou, policialescos, né? O que vende é mostrar a parte mais sórdida da violência. Quando mostra a violência mais crua, mais dura, é que mais vende. Nós não somos a favor desse tipo de publicação. Desde que a gente chegou aqui no estado, a gente começou a publicar coisas sobre segurança pública, matérias, textos sobre segurança pública, tentando fazer as pessoas entenderem os verdadeiros sentidos de uma reportagem, de uma matéria sobre o jornal. Por exemplo, aqui no estado, antes da minha chegada, não é nem querer me gabar sobre isso, mas assim, só se falava em homicídio. Ninguém nem conhecia o termo CVLI, que é crime violento letal intencional, e que a gente evoluiu para conduta violenta letal intencional, que é um termo que abrange mais outras ações letais do ser humano. Bem, então a gente começou a conversar com várias pessoas desse ramo e trouxe eles, inclusive, para colaborarem com a pesquisa homicida. E quando eles vinham para a colaboração, a gente dizia assim, olha, tá vendo como você escreve lá no seu blog? Quando você escreve assim, quando você chama uma pessoa de um popular, você está minimizando essa pessoa. Quando você fala assim, tinha ligações com o tráfico, você está simplesmente já rotulando aquela pessoa por uma coisa que talvez ela nem tivesse realmente ligações. Então a gente começou a conversar com várias pessoas. E hoje a gente percebe que mudou muito. Muitos escrevem já diferente. Mesmo nos blogs policialescos, a gente já percebe que há uma grande mudança. Alguns blogs, hoje em dia, inclusive, publicam verdadeiras estatísticas dos seus municípios devido a essas conversas, essas interações. Também eu tive uma grande influência aqui no estado. A grande influência para isso foi o ex-presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos, Marcos Dionísio Medeiros Caldas, que para mim foi assim o meu grande mentor aqui no estado. Ele já faleceu, mas ele foi uma pessoa que nos disse assim, e por que você não usa esse seu conhecimento literário para fazer as pessoas começarem a falar diferente de segurança pública, falar diferente de violência? E ele, através dessa influência, me fez repensar nos meus textos. E eu escrevia muito direcionado para essas pessoas, para elas lerem e se sensibilizarem. E hoje você vê, nós temos muito ainda blogs policialescos, principalmente que estão surgindo, mas novos, né? Mas os que vêm já de algum tempo, você pode olhar as publicações, eu não vou citar nenhum aqui para até não propagandear, mas você pode ver algumas publicações desses blogs mais antigos, como era em 2010, como era em 2014, como era em 2015 e como é hoje, bem diferente. Ivênio, voltando a falar um pouco sobre literatura, né? Você já tem 18 obras publicadas. Eu queria saber sobre os seus projetos para o futuro nessa área da literatura. Esse ano eu me dediquei muito à publicação de artigos científicos. Então, a gente publicou aí um estudo que foi, inclusive, já publicado numa revista internacional, que é mostrando a violência que aconteceu em 2017. E nesse estudo a gente fala sobre o que houve, por que houve esse grande aumento na violência. Bem, a partir desse estudo eu resolvi me focar dentro desta área e construir uma série de outros estudos paralelos para explicar esse boom de violência que nós tivemos no ano de 2017. Então, esse ano, junto com o professor Dr. Tadeu Brandão, que é meu amigo no Observatório da Violência, a gente trabalha junto lá, e é meu orientador no mestrado que estou fazendo atualmente, e nós resolvemos construir uma série de artigos para publicar num livro que a gente vai publicar em janeiro ou fevereiro do ano que vem. A gente já tem aí bastante material já reunido e alguns deles vão ser reprises de publicações internacionais que nós já fizemos em outras revistas científicas, mas em fevereiro a gente deve estar lançando esse novo estudo que a gente vai falar sobre a violência e como ela se propagou entre 2011 e 2018. Além disso, para o ano que vem, eu pretendo publicar o meu próximo livro de poesia. Estou escrevendo,
esse livro nas horas vagas, eu vou escrevendo, até no momento que eu estou mais escrevendo muito sobre violência, eu vou para lá, para essa outra área, e ano que vem eu pretendo lançar esse livro lá para setembro, eu devo lançar esse meu novo livro de poesia. Temos ainda mais perguntas dos estudantes, agora com o Adriano Soares, do curso de audiovisual. Ivênio, com seus estudos, sua vivência, sua convivência com o tema segurança pública, não faz pensar em entrar para a política? Adriano, é uma pergunta muito sensível porque outras pessoas, elas pensam justamente que por eu ter essa afinidade com o tema, eu posso pensar em entrar para a política, né? Mas, de fato, eu não tenho vocação para a política. Eu tenho vocação para análises técnicas, assim, eu sou muito fluido no que eu digo, eu sou muito sincero, eu sou muito direto às vezes, e essa forma de pensar e essa forma de falar que eu tenho, ela é muito minha, porque justamente eu não tenho vontade de trabalhar como político, eu não tenho vontade de entrar para a política. Realmente eu não tenho vocação para ser político, não tenho condições de ser. Justamente eu gosto mesmo de falar sobre o aspecto técnico e mostrar a realidade. Não importa se vai ferir ideologia de um, ideologia de outro. Para mim, a realidade é que me arrebata e é ela que precisa ser mostrada diariamente. Infelizmente, quando eu posso até citar um exemplo prático, eu participei do primeiro ano da gestão do atual governador e, devido a essa minha sinceridade, eu me incompatibilizei com a gestão. E eles pediram para eu sair, porque realmente eu falo muito tecnicamente. Quando se fala tecnicamente, se fala verdades que às vezes ferem suscetibilidade. Então não dá para eu juntar as duas coisas. Ivênio, e com relação ao atual presidente eleito, né, que na plataforma política dele, os projetos mais importantes são a diminuição da maioridade penal e o armamento da população, né? Qual a sua opinião sobre isso? Vai resolver o problema da violência no país? Dois temas que, inclusive, estão presentes nos meus escritos e nas minhas análises e, inclusive, em livros meus. Sou completamente contra os dois temas. Eu sou contra a redução da maioridade penal, porque a gente não vai resolver o problema da criminalidade ampliando as garras da polícia para levar mais gente para o encarceramento. Hoje em dia nós temos tanto problema no encarceramento que reduzir a maioridade penal vai simplesmente trazer uma maior superlotação do sistema carcerário. Essa é a minha crítica mais básica, para não falar de outras. Quanto à liberação do armamento para a sociedade, é outro fator que se trabalha em cima de factoides. Não se trabalha em cima de realmente estudos sérios de diversos lugares, diversas universidades, inclusive estudos nossos aqui para o Rio Grande do Norte, apontam que armamento não é uma forma de você ter mais segurança. Um exemplo pessoal, eu fui policial, eu não andava armado quando eu estava fora de serviço, porque eu sabia que, estando armado, eu ia estar periclitando a vida das pessoas que estavam próximas de mim, porque se acontecesse algum problema ali, eu ia ser instado a agir, ou por eu estar armado iam descobrir que eu era policial, iam poder me agredir e nessa agressão ferir a terceiros que estivessem próximos de mim. Então, armamento é para a polícia tem que trabalhar com armamento e nós temos que fortalecer o nosso controle de armamento no Brasil. É isso que nós temos que fazer, liberar o armamento, infelizmente, vai aumentar os nossos índices de violência, porque teremos mais armas à disposição dos criminosos. Porque vai ser um atrativo extra
para a criminalidade invadir as casas e assaltar as pessoas. E quando você fala da questão do encarceramento, não dá para a gente não recordar, né, o que foi a rebelião de Alcaçuz, né? Sim. Então a gente já tem presídios superlotados, né? A gente já tem uma população grande, né? Como é que você vê, né, esse momento que o Estado passou e como que está hoje, né, essa questão do encarceramento? Sim. Alcaçuz foi o resultado da falta de ouvidos sensíveis do Estado para alguns alertas que, inclusive, eu e Marcos Dionísio, na época, escrevemos. Nós escrevemos em 2014, 2015 e em 2016 sobre o crime organizado no Estado e como ele estava se fortalecendo devido à nossa política carcerária. Em 2017, tivemos aí 70 desaparecidos, que até hoje nós não sabemos para onde essas pessoas foram, e 26 comprovadamente mortos naquela rebelião de Alcaçuz, manchando mais ainda o nome do Estado em nível mundial. Solução para isso é melhorar a nossa política de encarceramento. Nós encarceramos muito hoje e encarceramos ruim. E melhorar também como é trabalhado o ser humano dentro do sistema penitenciário. Tá? O ser humano lá dentro ele não pode ser esquecido. É um ser humano, ele precisa ser reabilitado. Nós precisamos pensar que aquela pessoa que vai lá para dentro, um dia ela vai voltar para nós. Ela vai voltar aqui para fora, para a sociedade. E ela precisa ser tratada de forma humanizada, para que ela saia de lá com vontade de pertencer à sociedade e não mais revoltada ainda com o que se faz lá dentro. E o que você acha da privatização dos presídios, né? Em alguns países, como os Estados Unidos, já existe, né, muitas prisões privatizadas, né? Como seria isso aqui no Brasil? Você acha que vai funcionar? Pode funcionar? Nossa realidade é um pouco mais elástica para a gente pensar em adotar soluções de outros países diretamente em nosso país. Nós precisamos fazer o quê no nosso país? Nós precisamos construir novas informações, nós precisamos ter dados e análises de pessoas que realmente entendam do sistema prisional para dizer para a gente, isso aqui vai resolver ou vai ser um problema? Nos Estados Unidos, como você citou, já existe o quê? Um movimento contrário, né, que é desprivatização do sistema penitenciário. Em muitos estados o Estado já está reassumindo presídios porque não teve sucesso. Não foi o sucesso que se alardeou que seria. Então, nós fazermos isso aqui é a adoção de modelos falidos, é a adoção de modelos sem o devido estudo. É claro que existe uma série de modelos internacionais que nós podemos adotar, sim, mas toda vez que se pensar em fazer a adoção dessas soluções, desses modelos, nós precisamos ver a realidade que nós vivemos. E essas realidades, elas precisam ser respeitadas não só em nível nacional, mas em nível regional. Porque nós temos realidades para o Rio de Janeiro, temos realidades para o estado do Rio Grande do Norte, realidade para o Rio Grande do Sul, realidade para o Pará. Nós precisamos entender que cada estado tem as suas macro-regiões e essas regiões, elas têm peculiaridades que precisam ser observadas até nas construções dos presídios. Ainda mais quando esses presídios vão gerar o quê no seu entorno? Chegar por pessoas para morar ao redor. Você já percebeu que é um fenômeno no Brasil? Toda vez que se constrói um presídio, se cria uma comunidade ao redor? Não acontece isso nos Estados Unidos. Por quê? Porque o modelo lá percebeu que isso ia acontecer, na modelagem deles eles perceberam que isso ia acontecer e evitaram antes. Aqui nós queremos adotar o modelo sem antes nos precaver. Olha outra solução que foi adotada sem a devido critério, o bloqueador de telefone. Fizeram um alarde sobre o bloqueador de telefone, gastaram milhões, instalaram as antenas e hoje em dia o que acontece? Não temos bloqueadores de celular funcionando no Rio Grande do Norte, em nenhuma penitenciária. Todo o dinheiro que foi gasto foi perdido, as torres foram estragadas e simplesmente não teve essa solução. Mas se alardeou como solução, porque se copiou modelos sem entender a nossa realidade. A realidade é que o nosso preso tinha acesso ao muro, e tendo acesso ao muro, ele quebrava a torre.
ele estragava a torre. Então, como é que se trabalha? Como é que se adota modelos assim? É preciso ser sensível na hora de fazer isso. E aí eu volto para o nosso primeiro bloco, quando a gente falou do estudo, da academia. É preciso ir beber no conhecimento, ver onde está a fonte, consultar pessoas das universidades, estudiosos, que vão, engenheiros, pessoas que trabalham com isso, para dizer, é viável a gente fazer isso? Tá? Nós não podemos trabalhar simplesmente adotando modelos, porque a gente fazendo isso, a gente vai estar sendo leviano, jogando dinheiro da população fora, criando falsas esperanças que não se concretizam. Certo, a nossa conversa está muito boa, mas a gente vai para um rápido intervalo. Não saia daí, o Checkmate volta já.